O Dia Internacional das Mulheres é celebrado anualmente no dia 8 de março. O que acontece é que, infelizmente, as mulheres vêm sendo maltratadas há milhares de anos. E este dia é um dos jeitos que fizeram para tentar fazer algum tipo de reparação. Porém, nós sabemos que a verdadeira reparação está em tratar as mulheres com o máximo de respeito que elas merecem, valorizando-as e reconhecendo a sua magnífica importância. Para ter este dia 8 de março como sendo o Dia Internacional da Mulher, muita luta foi feita, muito sangue das mulheres foram derramados. Mulheres de vigor que trabalhavam nas indústrias e fábricas, por exemplo, eram exploradas fazendo este ofício sem direitos trabalhistas. E esta ocupação era feita por horas a fio. E elas ganhavam bem menos do que ganhavam os homens. E olha que os homens ganhavam muito pouco. E a situação piorou quando até as crianças também começaram a trabalhar. Homens, mulheres e crianças, ao longo da história da Revolução Industrial, ou seja, ao longo da industrialização, tinham um regime de trabalho análogo à escravidão. E isso sem falar dos assédios que as mulheres sofriam e infelizmente ainda sofrem, e todo tipo de injustiças que se possa imaginar. Muitas por terem trabalhos perigosos, porque estes ofícios não cediam nenhuma segurança, morriam por exaustão ou por falta de segurança nos seus trabalhos. E de tão precário, insalubre, inseguro e também perigoso era o sistema trabalhista, que no dia 8 de março do ano de 1857, trabalhadores, homens, mulheres e crianças, de uma indústria têxtil da cidade de Nova York, fizeram greve por melhores condições de trabalho e também por igualdades de direitos trabalhistas para as mulheres. O movimento foi reprimido com violência pela polícia. E neste protesto do dia 8 de março de 1857, que foi violentamente reprimido pela polícia, pessoas foram presas, linchadas e teve, infelizmente, pessoas que morreram neste protesto. Acontece que os empresários nova-iorquinos mandavam na polícia e a polícia
tinha que obedecer a estes barões capitalistas. No dia 8 de março de 1908, trabalhadoras do comércio de agulhas de Nova York fizeram um protesto para lembrar o movimento ocorrido no dia 8 de março de 1857. Um outro motivo para fazer o protesto no dia 8 de março de 1908 era também para extinguir o trabalho infantil, porque, é claro, os protestantes trabalhadores queriam que as crianças fossem para a escola e não trabalhar 8 a 12 horas por dia. E este movimento também foi reprimido com violência pela polícia. Pessoas foram presas, pessoas morreram, apanharam muito. Foi uma violência contra os trabalhadores. No dia 25 de março de 1911, às 5 horas da tarde, cerca de 146 trabalhadores, a saber, 125 mulheres e 21 homens, morreram queimados no incêndio que ocorreu em uma fábrica de tecidos chamada Trigel Shirtwaist, que ficava também em Nova York. As mortes ocorreram em função das precárias condições de segurança no local. Além disso, alguns proprietários de fábricas da época, incluindo os proprietários da Trigel Shirtwaist, trancavam seus funcionários na fábrica durante o expediente, como uma forma de conter os protestos e greves. No momento em que a Trigel Shirtwaist pegou fogo, as portas obviamente estavam trancadas. Não era um cenário de trabalho, era um cenário de prisão, escravidão. O acontecimento que ocorreu em Nova York é significativo, porque somente evidenciou a precariedade do trabalho, isto no contexto da Revolução Industrial, que começou na Inglaterra por volta de 1750, 1760, e de lá para cá o mundo tem visto vários descasos e exploração que os capitalistas fazem com a classe operária. E todo o contexto da Revolução Industrial, desde seus primórdios ocorridos na Inglaterra e até nos dias de hoje, com a uberização do trabalho, nós vemos condições de trabalhos insalubres, efeito em regime de escravidão. Claro que não é oficializado pelo Estado a escravidão, e isto não mais existe, mas a escravidão do trabalho ocorre desde quando surgiu a Revolução Industrial. E este regime de escravidão servil ocorre para todos os empregados, operários, funcionários, tanto como homens, como para mulheres e crianças, principalmente em países subdesenvolvidos. E nesta época, em Nova York, também homens, mulheres e crianças trabalhavam em regime de escravidão. Não era uma escravidão oficializada pelo governo, mas era um regime de escravidão fabril. Como reação, o fato trágico ocorrido na fábrica Trigel Shirtwaist provocou várias mudanças nas leis trabalhistas
e de também segurança de trabalho, gerando melhores condições para os trabalhadores norte-americanos. Mas somente no ano de 1910, durante uma conferência na cidade de Copenhague, na Dinamarca, ocorreu o segundo Congresso Internacional de Mulheres Socialistas, que foi apoiado pela Internacional Comunista. Nesse evento, Clara Zetkin, membro do Partido Comunista Alemão, propôs a criação de um Dia Internacional da Mulher, sem entretanto estipular uma data específica. O dia 8 de março de 1917, na Rússia, as mulheres, que eram, claro, trabalhadoras no setor de tecelagem, entraram em greve e reivindicaram a ajuda dos operários do setor de metalurgia. Essa data entrou para a história como um grande feito de mulheres operárias e também como prenúncio da própria Revolução Russa, ou Revolução Bolchevique. Após a Segunda Guerra Mundial, o dia 8 de março tornou-se aos poucos o símbolo principal de homenagens às mulheres, em virtude da greve das russas. Também foi associado ao mês de março, a partir de então, o evento do incêndio em Nova York, ocorrido no dia 25. Por conta disso, ficou decidido que o dia 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher, em homenagem ao movimento pelos direitos das mulheres e como forma de obter apoio internacional para a luta em favor do direito de voto para as mulheres, que seria o sufrágio universal. A partir dos anos 60, a comemoração do dia 8 de março já tinha se tornado tradicional, mas foi oficializada pela ONU apenas no ano de 1975, quando essa organização declarou o Ano Internacional das Mulheres. A ONU fez isso como uma ação voltada ao combate das desigualdades e discriminação de gênero em todo o planeta. Como parte desses esforços, o dia 8 de março foi oficializado como Dia Internacional da Mulher. Na Rússia, as comemorações do Dia Internacional da Mulher foram o estopim da Revolução Russa, ocorrido em 1917. Em 8 de março de 1917, que seria o dia 23 de fevereiro pelo calendário juliano, na Rússia na época, a greve das operárias da indústria têxtil contra a fome, contra o czar Nicolau II e contra a participação do país na Primeira Guerra Mundial precipitou os acontecimentos que resultaram na Revolução de Fevereiro, ou seja, a Revolução Russa.
Isso, no entanto, não pode apagar a influência da luta da classe operária e dos movimentos políticos organizados pelas mulheres. Sendo assim, é importante afirmar que o Dia Internacional da Mulher não foi criado por influência de uma tragédia ou tragédias, mas principalmente por décadas de engajamento político das mulheres pelo reconhecimento de sua causa, porque mulher também é gente e tem que ser respeitada. Não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal, dê o seu like. Deixe também seu comentário.